Diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Existe uma tradução que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Há uma herança protestante cujo princípio é sempre reformanda. Significa que a igreja é sempre chamada a passar por reformas e verificar se as suas confissões e ações estão de acordo com a Bíblia, estão em conformidade com a Bíblia. Você já parou para pensar se as suas atitudes, se os seus pensamentos, se os seus sentimentos, se as suas confissões estão em conformidade com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Somos chamados a sempre nos reformar. A Bíblia é a única fonte escrita que possui a autoridade do próprio Deus. Ela é a voz de Deus, sendo infalível e inerrante. A Bíblia não comete falhas, a Bíblia não erra. Mas você já deve ter se perguntado: como a Bíblia pode ser infalível? Como ela pode não ter falhas, uma vez que ela foi escrita por homens? E eu te respondo: a Bíblia foi inspirada de tal maneira que o seu autor, no final das contas, é o próprio Deus. Cada uma das palavras escritas na Bíblia tiveram a supervisão e o ministério do Espírito Santo. Vamos ver 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sim, foram os homens que escreveram a Bíblia, mas eles foram divinamente inspirados. Essas palavras não são fruto de sabedoria humana, mas de sabedoria divina. Todo cristão possui o direito e a responsabilidade de ler a Bíblia. Era isso que os reformadores da igreja defendiam. Antigamente, só quem podia ler a Bíblia era um grupo pequeno, um grupo seleto de pessoas. A Bíblia só podia ser lida no hebraico, no grego ou no latim. Ou seja, muitas pessoas muitos cristãos gostariam de ler a Bíblia, mas não puderam, porque não sabiam essas línguas. E eu te digo, muitas pessoas se arriscaram e até pagaram com a própria vida para que nós tivéssemos a chance de ler a Bíblia hoje. E nós muitas vezes não valorizamos. É triste, é lamentável o que acontece. É um absurdo nós passarmos 24 horas e não ler sequer um versículo da palavra de Deus.
É um absurdo passar uma semana e não ler a palavra de Deus, passar um mês e não ler a palavra de Deus. E acredite, há pessoas que passam um ano inteiro sem ler a palavra de Deus. Deveríamos honrar essas pessoas que pagaram preço para que essas escrituras estivessem à nossa disposição hoje. Deveríamos valorizar o que elas fizeram, porque foram homens fiéis a Deus, que honraram a Deus, que fizeram por amor a Deus, que foram usados por Deus, que foram instrumentos de Deus, para que você tivesse as palavras de vida nas tuas mãos, para que eu tivesse as palavras de vida nas minhas mãos. Mas muitas vezes nós não estamos nem aí para essa palavra. Viver para Deus é viver somente por Cristo. Vamos ler Filipenses 1, 21. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A Escritura e a sua doutrina sobre a graça e a fé enfatizam que a salvação é somente por Cristo. Ele é o único Salvador. Atos 4,12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Pedro não salva, Maria não salva, Tiago não salva, João não salva, o pastor não salva, o padre não salva, a igreja não salva, a irmã do círculo de oração não salva. Só Jesus salva. Só Jesus leva para o céu. Aleluia. A centralidade de Cristo é o fundamento da nossa fé. Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Significa que o que Ele é, a sua pessoa, e o que Ele fez em sua morte e ressurreição, as suas obras, são o conteúdo principal, fundamental da Escritura. Sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Nele podemos fazer todas as coisas. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. A nossa união com Cristo é o único caminho para a salvação. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E como mediador, Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. São os três ofícios de Jesus. Como profeta, Ele pode nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância. Vamos ler Deuteronômio 18, versículo 15. Deuteronômio 18:15. Diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Mateus 17:5. Mateus 17, versículo 5, diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o.
Jesus também é sacerdote, e como sacerdote ele é extremamente necessário, pois ele, pelo seu sacrifício, nos redimiu e faz contínua intercessão por nós junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor, diz Romanos 8:34. Vamos ler Romanos 8:34. Diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Jesus é o nosso advogado. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. E Jesus também é Rei. E como Rei, Cristo reina sobre todas as coisas, inclusive sobre sua igreja, por meio do seu Espírito Santo. Atos 2:30 ao 33. Diz assim: sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Só podemos crescer na vida cristã se vivermos sobre seu domínio e poder. Cristo tem exercido esses 3 ofícios em sua igreja. Ele é o seu profeta para ensinar-lhe, é seu sumo sacerdote para interceder por você e lhe abençoar, e ele é seu governador, seu rei para governá-lo e guiá-lo. E por último, viver para Deus é viver para dar a Deus somente a glória. 1 Timóteo 1:17. Diz assim: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e glória para o todo sempre. Amém. Deus deseja ser glorificado em, por e através de nós. Aí você pode se perguntar: Deus precisa receber glória dos homens para se sentir realizado? Não, Deus Ele é autossuficiente. Como disse o próprio Jesus, Ele já possui toda a glória antes que o mundo existisse. Está em João 17:5. Então, por que Deus deseja ser glorificado pelos homens? A resposta a esta questão tem a ver com o propósito da existência humana. Por que e para que existe o homem? O homem existe porque Deus o criou, e Deus o criou para a sua glória. Vamos ver Isaías 43:7. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome,
e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Você foi criado para a glória de Deus. O homem só existe porque Deus o criou para a sua glória. Deus deseja que seu povo manifeste a sua glória. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Sabe qual o risco que nós corremos hoje? Viver para a nossa própria glória. Isso fará aos poucos com que as pessoas percam o real sentido da sua existência. É o que acontece quando outras coisas tomam a frente daquele que deve ser o nosso único motivo para termos sido feitos igreja: viver somente para a glória de Deus. Esse é o propósito da igreja. Estas são os 5 pilares ou as 5 colunas que sustentam a igreja: graça, fé, palavra de Deus, Cristo e a glória atribuída a Deus. Portanto, se eu pudesse resumir esses princípios, eu diria: a salvação é pela graça, mediante a justificação pela fé nos méritos de Cristo, segundo revelam as Escrituras, redundando em glória somente a Deus. Que Deus possa nos abençoar, e eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém.